Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja e nos guarde nesse grande dia. E a palavra de vida para o nosso dia de hoje está em Filipenses, capítulo 4, verso 6. E nos diz o seguinte: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. Então Deus aqui vem nos dizer, irmãos, que a gente não se preocupe com nada. A preocupação exagerada, possamos dizer assim, ela caracteriza a falta de fé, né? Quando a gente é fraco na fé, a gente tem uma preocupação grande. E Deus, ele vem nos orientar na palavra de vida hoje, né? Ele vem nos orientar que a gente não deva se preocupar com nada, que a gente não seja ansioso, mas que a gente tenha confiança, que a gente confie plenamente em Deus. A proporção que eu confio plenamente em Deus, eu não preciso viver tanto ansioso, eu não preciso viver com tanta preocupação. Por quê? Porque eu confio plenamente em Deus. E Deus vem nos dizer também que a gente apresente a Ele as nossas preocupações, em orações, em súplicas, que nós possamos apresentar a Ele. Mas por que será que Deus quer que nós apresentamos a Ele as nossas preocupações? Se Deus sabe até quantos fios de cabelo existe nas nossas cabeças. Deus quer que nós compartilhemos com eles as nossas preocupações, porque Deus quer viver conosco uma intimidade profunda. Não seria interessante o Criador viver distante da criatura? Não deve ser interessante. Na verdade, não é interessante para Deus o Criador viver longe da criatura. Então, por isso que Deus vem pedir para nós que nós apresentamos sempre as nossas preocupações, né? E orações, as nossas súplicas e orações que nós possamos apresentar. Mas que a gente apresente a Deus com a confiança tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aquela situação apresentada a Deus deixe de ser preocupante na nossa vida, deixe de causar ansiedade, deixe de causar medo, né? A gente, ao apresentar algo a Deus, a nossa confiança que aquilo aconteça é tão grande, mas tão grande, que a gente vai fazer o que diz a Escritura hoje aqui, né? Que vem nos dizer o seguinte: não vos inquieteis por nada. Ah, mas eu tenho um problema sério, um problema muito sério a resolver, que está me tirando dor de cabeça, está me dando dor de cabeça, está me tirando do sério. Então apresenta esse problema sério. Pode ser o problema mais sério do mundo. Pode ser o problema mais sério que você está vivendo. Apresenta esse problema a Deus em oração. E uma vez apresentada a Deus em oração, meu irmão, tira essa preocupação da tua cabeça. Tira essa preocupação da tua cabeça, né? Por quê? Porque você já apresentou a Deus em oração. Então, aquela preocupação, ela não existe mais a você. Ela não existe mais a você. É o que vem dizer a leitura de hoje. Que a gente não deve se preocupar com nada, mas que nós devemos apresentar as nossas preocupações a Deus.
Olha, apresenta a tua preocupação a Deus e tira essa preocupação da tua cabeça. E as coisas vão acontecer mediante a vivência da nossa fé, mediante a vivência da nossa convivência. Porque Deus jamais abandonará seus filhos. Então, irmãos, que a gente possa, na verdade, ter esse alto grau de confiança em Deus. Que nossas preocupações, nossas lutas, nossas batalhas, elas sejam apresentadas a Deus em oração. Apresenta a Deus em oração as tuas fadigas. Apresenta a Deus em oração aquilo que te sufoca, aquilo que está te tirando o sono, aquilo que você vê que é impossível para você resolver. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. E uma vez que você apresenta o seu problema a Deus, ele vai deixar de ser problema. Porque Deus irá resolver mediante a sua fé. Quando a gente busca alguns milagres de Jesus Cristo nos Evangelhos, Jesus Cristo vem dizer, olha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, quando a gente faz essas colocações a Deus em orações, essas súplicas a Deus em oração, não é assim, simplesmente da boca para fora, não. É deixar o coração falar. Deixa o teu coração falar. E apresenta a Deus tudo aquilo que te tira o sono, tudo aquilo que te mete medo, ou melhor dizendo, que te metia medo, que te tirava o sono. Porque a nossa confiança em Deus, ela tem que ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ao apresentar qualquer que seja a situação, a proporção que a gente apresenta toda e qualquer situação de tribulação que estamos vivendo, essa tribulação, ela tem que passar a existir na nossa mente. Ela tem que deixar, melhor dizendo, deixar de existir na nossa mente. Porque Deus irá resolver. Deus irá dar condições para você resolver. Quanto menos você espera, as coisas acontecem, as coisas se resolvem. É por isso que Deus vem dizer que a gente não se preocupe, que a gente não seja ansioso. Mas que em vez de preocupações, em vez de ansiedade, a gente seja confiante. Confia em Deus. Uma situação semelhante é quando você conhece alguém que é um profissional, um trabalhador profissional, e você dá uma tarefa para aquela pessoa, para aquele ser fazer, e você se despreocupa porque você sabe que o cara é bom, né? Ele é um profissional de mão cheia, ele vai fazer aquilo, então você fica despreocupado. Da mesma forma é Deus. Deus é um profissional em resolver as coisas impossíveis na nossa vida. Ele é profissional em resolver as coisas impossíveis na nossa vida. Aquilo que a gente vê que é impossível para nós, para Deus é possível. Então, a proporção que você apresenta algo, por mais cruel, por mais perigoso, por mais complicado que seja, você vai ter que apagar aquilo da tua mente. Você vai ter que substituir as suas preocupações, aquilo que você apresentou, por confiança. Você vai abrir o seu coração
e vai trabalhar no seu coração, na sua mente, a confiança em Deus. Amém, irmãos? É dessa forma que o verdadeiro cristão consegue vencer todas as tribulações, todas as angústias, todas as dificuldades, né? Fazendo aquilo que Deus nos pede, que é, na verdade, não viver esse momento de aflição, não viver esse momento de preocupação extrema, né? Não ser ansioso, mas trocar a preocupação, trocar a ansiedade por confiança. Amém? Então trabalhe a confiança em Deus, trabalhe a fé em Deus, que o mais Ele fará. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.